CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 8 de abril de 2025. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 2 partidas abrem a fase quartas de final da Champions. Em Londres, o Arsenal recebe o Real Madrid, enquanto que na Alemanha, o Bayern de Munique recebe a Inter de Milão. As 2 partidas serão às 4 da tarde, horário de Brasília. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Ótima terça-feira pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. A diretoria do Guarani oficializou mais 3 jogadores para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá chegando a hora. O Bugre estreia domingo em casa contra o Maringá, no Brinco. Daqui a pouco a gente traz um raio-x das caras novas do Guarani para a disputa da 3ª divisão do futebol brasileiro. Série B, o Atlético Goianiense e o Atlético fecharam a primeira rodada da competição ontem à noite com vitória do Dragão contra o time de Minas Gerais, 4-2. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudzak. O Corinthians entra em campo hoje às 9h30 da noite para tentar se recuperar na Copa Sul-Americana. Após a derrota na estreia para o Huracan em casa, o Alvinegro encara o América de Cali na Colômbia, sem Hugo Souza, Coronado e Depay. Na quarta, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño em casa pela Libertadores, provavelmente com Richard Rios novamente à disposição, enquanto na quinta o São Paulo recebe o Alianza Lima do Peru, ainda sem Oscar e Lucas. Já o Santos deve ter Neymar de volta para a partida contra o Fluminense no domingo. E além do Corinthians, mais 2 brasileiros entram em campo hoje pela Sul-Americana. O Grêmio de Futebol Porto-Alegrense recebe o Atlético Grau do Peru. Jogo às 7 horas da noite na Arena em Porto Alegre pelo Grupo D. E às 9h30 tem Vasco da Gama contra o Portelo Cabello em São Januário, Grupo G. E agora tem o destaque da Ponte, Antônio Lupe. A Ponte Preta que não deve ter o Matheus Guilherme, jogador que já estava acertado, foi campeão com o Primavera na Série A2 do Campeonato Paulista, mas o destino do jogador deve ser o Atlético, que aliás foi destaque na manchete, vitória ontem, na verdade derrota ontem pro Atlético Goianiense por 4-2, a estreia do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, a Ponte, por enquanto, deve fechar o elenco para a primeira parte da Série C sem mais nenhuma contratação. Lembrando que a janela fecha no dia 11, sexta-feira, e a Ponte estreia na Série C no sábado, 4 da tarde, contra o Figueirense, lá em Floripa. E na Libertadores, apenas um brasileiro entra em campo hoje. Sabe quem? O Botafogo. O Alvinegro recebe o Carabobo da Venezuela às 7 horas no estádio Newton Santos. O Fogão precisa da vitória porque perdeu a primeira partida para a Universidade do Chile. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Bom dia para você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. A Federação Paulista definiu as datas e horários das semifinais do Paulistão da Série A4. Os jogos de ida acontecem nessa semana. Na sexta-feira, dia 11, às 8 da noite, o Araçatuba recebe União Barbarense no estádio Ademar de Barros. Já no sábado, dia 12, Nacional e Paulista se enfrentam às 3 da tarde no Nicolau Alayon, em São Paulo. As partidas de volta que definem os clubes que sobem à Série A3 e, consequentemente, os finalistas da Série A4 serão no sábado, dia 19 de abril.
E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Bom, aos pouquinhos as turbinas vão aquecendo, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta no sábado contra o Figueirense, o Guarani no domingo contra o Maringá, adversários complicados, adversários difíceis, mas a gente espera aí que os nossos filhos, que têm dado tanto trabalho nas últimas competições, possam aí entrar nos trilhos e realizar uma boa terceirona do brasileiro. E hoje não poderia ser diferente, né? A gente tem aqui que prestar uma homenagem ao ex-goleiro Manga, que hoje nos deixou aos 87 anos, ídolo do Botafogo, do Internacional, um jogador com uma história fantástica também na seleção brasileira, né? Titular do Brasil na Copa de 66, é conhecido como um dos maiores nomes da posição. O Manga estava internado no Hospital Rio Barra, estava lutando contra um câncer de próstata e hoje nos deixou o pernambucano Manga. Começou a carreira no esporte, jogou fora do país, né, no Nacional do Uruguai, depois no Inter, e claro que foi um dos grandes nomes também daquele time de 76 do Inter, que é um time lendário, absurdo, né, um time lendário, comandado pelo Paulo Roberto Falcão, e o Botafogo já consta aqui nas suas redes sociais homenagens, Botafogo em luto oficial e o Internacional também. Goleiro Manga, um dos maiores da história. Para quem não sabe, o dia 26 de abril é comemorado o Dia do Goleiro, em homenagem ao dia do aniversário do Manga, que infelizmente nos deixou. No dia 26 ele completaria 88 anos, então o Dia do Goleiro ficará eternizado, lembrando aí o Manga que hoje foi morar com o Papai do Céu. 11 conhecido 13. também, pois não, né? Fábio, pois não. Conhecido também, né, por atuar naquela época sem luvas, né? Naquela época não tinha luvas de goleiro. A mão dele com os dedos tortos também é uma coisa muito conhecida no meio do futebol também, porque depois das atuações dele, os dedos dele ficaram realmente muito tortos, assim, e é uma imagem que tem simbólica aí também, naquela época que os goleiros eram até quase amadores, né, Júlio? Verdade, bem lembrado, Fábio. Então fica aqui a nossa homenagem ao Manga. Salvo engano, o Manga ele foi um dos goleiros mais longevos, né? Porque Termina ele vai... com 45 anos. Termina com 45, no Barcelona de Guayaquil. Ele se identificou tanto lá com as coisas do Equador, com o Barcelona, que ele não falava mais o português direito, né? Ele falava um português. Inclusive, acho que ele tem uma filha. Aqui é puro achismo, porque minha memória talvez me traia. Mas é que eu lembro de uma entrevista do saudoso Domingo Esportivo com o Milton Neves, que ele estava entrevistando uma das filhas do Manga. E por ocasião, ela tava falando espanhol, então assim... O Manga também falava um dialeto. Então imagino, né, não tem aqui, é um achismo que ela também não seja brasileira, mas ídolo, né? Isso é mais um traço característico aí de uma trajetória tão longeva do Manga. 11h14, estamos no ar, gente, aqui com o nosso CBN Esportes. Fica à vontade para participar, mandar a sua mensagem pro 998869070, 998869070. Estamos chegando aqui com o CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço.
Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita na chegada à Avenida Brasil e pela pista da esquerda da Avenida Brasil até a Rua Sacramento por conta de obras próximo ali à Rua Barata Ribeiro. No sentido oposto, sentido norte-sul, o ouvinte reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. A Rua Jorge Miranda tem trânsito livre pelas duas pistas. Quem segue pela Senador Saraiva perde tempo somente pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até a Rua Doutor Costa Aguiar. Pela pista da esquerda é boa movimentação. A Avenida Campos Sales tem excesso de veículos desde a Rua Visconde do Rio Branco até a Avenida Francisco Glicério. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h17. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti, miolo de colchão mole bovino por apenas R$ 44,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. CBN Esportes Campinas. Toque de Ouro com André Heller. Estamos em contato com o nosso campeão olímpico para falar de vôlei Renata, para falar de Superliga masculina e, acima de tudo, sempre um bom papo aqui no CBN Esportes. Seja bem-vindo, André Heller. Bom dia para você. Muito bom dia a todos. Depois de muita tensão no domingo, estamos aqui, né? Mais uma oportunidade de construir uma boa semana de trabalho, porque no final de semana que vem, em breve, temos um grande desafio, dessa vez valendo vida ou morte. Que bom estar com vocês nessa semana e ter a oportunidade de falar sobre isso que é tão comum na vida de uma equipe esportiva. Perfeito. Antes de entrar no jogo em si, né, tem muita coisa para analisar, né, André? Quebrar o gelo aqui com duas coisas. Primeiro que esse tempo atual em Campinas te agrada, né, como bom gaúcho, um pouquinho mais de frio, né, do que o calor. Solzinho. E o segundo ponto é que na transmissão, estávamos acompanhando aqui simultaneamente a transmissão da CBN e a transmissão também do Sport TV 2 com a Paula Pequeno e o Vinícius Rodrigues. Mas 2 vezes a bola foi lá na direção do André. Ou seja, até o Vinícius falou assim, ó, ela procura quem a trata com carinho, né? Tava todo mundo ali na expectativa de, será que o André vai entrar em quadra pra trazer toda a sua experiência novamente? Mas não, hoje a ajuda do André é de uma outra forma, né, André? Mas de qualquer maneira ali você foi procurado pela bola em algumas ocasiões. Você sabe, primeiro sobre o tempo, você sabe que eu sou considerado um gaúcho falsificado, porque eu não gosto de frio, não, viu? Como eu sou um gaúcho e sempre fui asmático, então o frio não me traz boas... Aí eu entendo. Não traz boas memórias. Aí eu te entendo, cara. Esse tempo, pra quem tem problemas respiratórios, é um caos, né? Nossa, o meu nariz, por exemplo, ele fica um caos verdadeiro, viu, André? Então, nesse caso, eu te entendo. Eu só não te perdoo não ser um especialista em churrasco. Mas eu sei que você gosta... Isso aí, desculpe te interromper, mas é quase uma ofensa para mim, porque eu sou mais do que um especialista. Eu sou um ótimo churrasqueiro, viu, Júlio? E mais do que churrasqueiro, eu sou um expert em comer churrasco. Isso é minha especialidade. Mas a minha crítica ela é embasada no seguinte: você prometeu um churrasco para nossa equipe há 2 anos. Então, o que eu prometi aqui? Foi recente. Eu vou começar a criticar o André até ele convidar a gente para um churrasco, e aí eu retiro a minha crítica, viu, André? Mas falando agora de brincadeiras. Essa doeu, viu, Júlio? Mas o meu prazo de cumprir esse tipo de promessa é entre 2 e 5 anos. Então, então tá dentro, tá perdoado. André, mas brincadeiras à parte, que jogo, né? É claro que o resultado não foi o que nós estávamos esperando, mas os outros 3 jogos dos playoffs foram mais desequilibrados, os times mandantes conseguiram mais facilidades
Só que aí vem Renata e Joinville num jogo de altíssimo técnico, de trocação, e assim, o que nós vimos são dois times intensos em quase todos os fundamentos, né? Nós tivemos muitos pontos de ace, muitos pontos de bloqueio, pouquíssimos erros, assim, não forçados, né? Principalmente do lado do Renata. A Renata muito centrado no jogo, mas o Joinville ganhou no detalhe ali do tie-break, né, André? Exatamente, né? Mas nos pequenos detalhes moram também as grandes diferenças, né, Júlio? Então, foi um bom jogo, mas posso falar com muita tranquilidade que não foi a nossa melhor exibição, e falo com muita tranquilidade isso porque faz parte do cenário de uma equipe esportiva, de um campeonato tão concorrido e competitivo como a Superliga, tá? Eu tô com a estatística aqui aberta junto na tela para vocês terem ideia em termos de números, de indicadores, de estatística. Isso é muito legal compartilhar, porque sempre temos esses relatórios, mesmo durante o jogo, nós temos um profissional capacitado, que é o Felipe Aparecido, que já fica nutrindo a comissão técnica com esses indicadores, tá? Mas de maneira geral, eu estou aqui com a estatística geral. Nós tivemos uma eficiência de ataque de 47%, tá? Não é ruim, absolutamente, não é tão ruim. Poderia ser melhor? Sem dúvida, melhor, sempre maior do que 50% é ótimo. Em contrapartida, o time de Joinville teve 48%, uma diferença muito pequena. Nós fizemos 10 pontos de bloqueio ao longo de todo o jogo, eles fizeram 13, talvez aí uma diferença que também não é tão gritante em termos de números ou quantidade de pontos de bloqueio, mas não é o normal da nossa equipe, digamos assim. Geralmente a nossa equipe é uma equipe que faz mais pontos de bloqueio. O que chama atenção um pouquinho o número de erros aqui, segundo a estatística, nós cometemos 29 erros diretos, enquanto eles somente 22 pontos. E aí, de novo, vou terminar como eu comecei, são pequenos detalhes, números nem tão assim assustadores ou gritantes, mas que no final das contas, numa fase como essa, fazem uma grande diferença. Em relação aos outros confrontos, arrisco dizer aqui com muita tranquilidade que o confronto que aconteceu dentro de uma normalidade, nas boas aspas, foi somente e unicamente o nosso. Todos os outros confrontos que aconteceram e terminaram num 3-0 para uma das equipes não condiz com a realidade e, sinceramente, não é nem bem-vindo, porque isso demonstra um desequilíbrio que nessa fase do campeonato geralmente a gente não espera. O fato é que a partir de hoje já a equipe do Vôlei Renata já começou, já retomou os treinos. Segunda-feira foi um dia de recuperação, de descanso, de estudo, e hoje já pé no acelerador, porque no próximo final de semana, dentro de alguns dias, o time estará novamente dentro da quadra e agora não tem mais espaço para erro. A vitória precisa acontecer. Estávamos até conversando aqui nos bastidores, viu, André, eu e o Carlão, sobre alguns destaques, né? Eu gostei muito do começo do jogo do Adriano e do Bruno Lima. O Carlão citou também o Judson, né, no final forte, né, Carlão? E foi de fato no detalhe essa derrota. André Hélio à sua disposição, Carlos Eduardo. Eu acho que 3-2, né? Esse placar reflete muito bem o que foi a partida, brigada, né? Muito disputada, e o placar por si só já diz, né, o histórico do confronto. André, e agora, cara, nessa semana você mesmo disse, né? Ontem é um dia de descanso, de reflexão, de estudo, né? Como que é dentro do ambiente da equipe essa coisa de cobrança? Existe a cobrança da diretoria, existe a cobrança da comissão técnica, mas os próprios jogadores se cobram, né? Porque realmente uma eventual eliminação seria um prejuízo gigantesco, né? Para uma super expectativa, se é que eu posso dizer assim, que foi criada em cima do time campineiro, né? Poxa, Carlão, que bom. Sempre cirúrgico nos temas, e isso que a gente não combina, né? Agora, não há uma cobrança da diretoria, não há o nosso projeto é um projeto diferente. Não digo nem melhor nem pior, mas é diferente. Nós atuamos, todos nós, cada um na sua posição, de maneira estratégica, pensando no bem comum. Não faz parte do nosso modus operandi entrar no vestiário e cobrar performance e desempenho
do time, até porque, Carlão e todos que estão nos escutando, a rotina desses atletas, dessa equipe, já é de muita exigência. Então seria, na minha visão, inclusive, um equívoco achar que entrar no vestiário e a diretoria agora resolver cobrar, mas essa cobrança, essa exigência faz parte da nossa cultura, faz parte do DNA desse time. Todos os dias esses atletas são exigidos ao máximo, faz parte do modus operandi de trabalho. O que acontece aqui, a gente precisa normalizar e ressignificar, é que aconteceu uma derrota, é muito ruim, mas não acabou o campeonato ainda. E o time esportivo, um atleta, um projeto esportivo, vive picos e vales, isso é muito normal. O que nós tentamos ao longo de todo o ano, toda a temporada, é trabalhar para que esses picos aumentem, né? A constância desses picos de performance aumenta e a constância de vales também diminuam. É esse o foco no trabalho. Então, mais do que nunca, a gente precisa de lucidez para trabalhar, não tranquilidade, porque tranquilo nós nunca estamos, até porque quando os jogadores entram em quadra, tem cobrança, tem exigência, tem torcedor, tem diretoria, tem patrocinador, tem arbitragem, tem adversário, mas nós temos que ter lucidez para tomarmos as melhores decisões. Por isso que a cobrança, a exigência, ela acontece de segunda a segunda. Se ela vier só em momentos de derrota, momentos decisivos, o time, qualquer atleta, sucumbe à pressão. A pressão faz parte do nosso DNA e do nosso dia a dia. Assim dizendo, Carlão, posso te dizer que esta é uma semana tensa de pressão, mas também é uma semana comum para a gente, muito comum. Estamos trabalhando ao nosso nível máximo, como sempre o projeto do Vôlei Renata trabalhou nesses 15 anos de existência. E acreditar agora, né? Acreditar, porque tem mais um jogo pela frente aí, assim como o Joinville conseguiu fazer um bom resultado aqui, o Vôlei Renata tem muita qualidade, né? Um time muito forte, muito experiente, tem muita qualidade para buscar o resultado, forçar o terceiro jogo e aí voltar para o Taquaral, que mais uma vez estava lotado, a galera fez a sua parte, uma festa muito bonita. Estamos aqui ainda na torcida, viu, André? Para que dê tudo certo e aí a gente comemora, quem sabe, uma reviravolta, né? Uma remontada com um bom churrasco, viu, André? Exatamente. Nossa, eu tô me sentindo pressionado agora, para falar a verdade. Imagina, você vai ser o nosso convidado, viu, André? Não, que isso, eu faço questão, eu sou um bom churrasqueiro, eu sou um bom comedor de churrasco também. Agora, nós temos uma questão muito legal no esporte, gente, para encerrar, é que, poxa vida, isso é comum da nossa vida, vitórias, derrotas, frustrações. Agora, nós queremos a vitória no próximo jogo. Então, nós começamos a observar essa vitória acontecendo desde já. A possibilidade de derrota, ela não existe. Traduzindo, hoje o Vôlei Renata treinou pela manhã, hoje à tarde tem mais treino já para construir essa vitória. É uma construção e, na verdade, nós estamos sempre em obra. Teremos oportunidade, sim, de celebrarmos com um belíssimo churrasco e será em breve, eu prometo a vocês. Maravilha, André. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco no CBN Esportes. Te aguardo na próxima semana, combinado? Um abraço, até a próxima semana com ótimas notícias. Tchau, tchau. Valeu. Maravilha, grande André, nosso campeão olímpico aqui do nosso Toque de Ouro. Dá tempo aqui de algumas participações, então, no nosso WhatsApp. O Lupe tá bravo comigo aqui, tá dizendo que não posso ser indelicado assim com um campeão olímpico. Mas é porque eu quero churrasco, tô a fim de comer churrasco, cara. Na opinião do Carlão, quem foi melhor levando em conta apenas a atuação debaixo das traves? Manga Leão ou São Gilson? São Gilson? Goleiro do derby de 2009. Nossa, o Gilson tomou do Kaique, né? Do meio da rua. Não tô. Manga ou Leão? Sacanagem, velho. Vamos tirar o louco. O Gilson Renato, é brincadeira até com o Gilson, tá louco. Manga ou Leão, né? Cara. É difícil, né? Eu não posso opinar nada disso. O Leão tem um currículo invejável também. Copa de 74, Copa de 78.
Nossa, eu vou de Leão, cara. 11,5, hein? Eu tenho uma regra de sempre o critério de desempate colocar goleiros a partir da década de 90 pra frente, né? Porque a posição acaba revolucionando. Eu não vi no nenhum caso do dos Gilson, dois. não dá. Gilson Aí não dá, pô. Acho que, mas o Manga tem muita história. Palhuca, esse foi fera. Esse é da década de 90, mas eu acho que eu fico com o Leão. O Leão pelo histórico. Você não lembra do Palhuca? Lembro. Lembra nada, olhou pra mim com a cara de... Palhuca, Copa da 94. 94, foi goleiro da Itália, beijinho na trave, pô. Mas eu fico com o Leão pela... Mas aquela coisa, meu Deus do céu, né? Como que é... Tanto faz. Tanto faz. Mas eu vou de Leão. É isso, 11h31, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. As notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de abril de 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera uma ligação da China para fazer um acordo que evite uma guerra tarifária entre os dois países. Na madrugada de hoje, o governo de Pequim informou que não vai recuar da decisão de taxar as importações americanas em 34%. Trump disse ontem que vai impor tarifa adicional de 50% sobre os produtos chineses se a nação asiática não desistir da retaliação até 1h de hoje, pelo horário de Brasília. Depois de um dia marcado por incertezas em razão do tarifaço global do líder republicano, o dólar está em queda e os principais mercados acionários internacionais sobem. No momento, a moeda americana recua 0,35% e é negociada a R$ 5,89. O euro vale 6,43, baixa de 0,28%. Nos Estados Unidos, Nasdaq e Dow Jones operam no azul, movimento que se repete nas principais bolsas da Europa, depois dos mercados asiáticos encerrarem a sessão de hoje em alta, com a notícia de que o Japão vai negociar com Trump. No Brasil, o Ibovespa sobe 0,95% aos 126.787 pontos. Um instituto ligado à Universidade de Georgetown dos Estados Unidos solicitou ao Supremo Tribunal Federal para ser admitido numa ação que pede ao Brasil que assegure o acesso ao aborto nas hipóteses previstas em lei. A interrupção da gravidez é considerada legal no país em casos de estupro, risco à vida da gestante e de anencefalia fetal. A escassez de serviços de saúde que prestam o atendimento é um dos fatores que dificultam o acesso ao direito. O Instituto é um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde e é o único credenciado pela OMS para atuar na esfera jurídica em termos de saúde global. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. O Gramari tá mandando aqui, ó, triste pela morte do Manga, se ele não foi o mais longevo, pode ter sido o Jairo. Manda aqui o Gramari, sempre uma enciclopédia, né, do futebol. E o Fábio tá chegando, hein? Nos ajudando. Do Fluminense, né? Da minha geração, assim, em termos de longevidade, em alto nível, o Fábio e o Buffon são dois homens que vêm em memória. Né, cara? Qualidade. O Nor também, Fábio. Bastante tempo em alto nível. O Nor tá com quanto? 39, 38? Ah, então ainda tá bom. O Fábio tem 44, velho. Grande Fábio. E Ronaldo, hein? O Rogério Ceni não foi até mais tarde também, ou não? 42, 43. Mas as lesões muito, né? machucou demais. Cara, tá jogando, eu não sei se é verdade, você pode me confirmar, mas o Rogério Ceni tem mais gol que o Iniesta na carreira. Ah, deve ter. Ah, sim. Que o Zidane... falta, pênalti, né? E tem mais um que agora eu esqueci. Eu fiquei O Iniesta nunca foi um goleador, mas era um gênio da assistência, né? E assim... nem cobrador de pênalti. E ele tem um gol do Iniesta é mais importante do que os vários do Rogério aí, porque é um gol de final de Copa do Mundo. Sim. Aí o Rogério não tem que fazer, com todo respeito ao Ceni. Mas o Rogério é campeão mundial, né? Com o Brasil em 2002, campeão mundial, mas não marcando gol na final, né? Igual o Iniesta. Mas campeão mundial todo mundo vibra, E olha que eu sou fã do Rogério. O Vampeta, por exemplo, não jogou um jogo e foi o que ficou mais marcado descendo a rampa do Palácio de Cambalhota. Olha que saudade, hein? Todo o Brasil jogava com vontade. Como era bom aqueles tempos, né? Tempos bons que não voltam mais. Mas engraçado, né? Às vezes eu tenho algumas resenhas. O Vampeta, ele foi pro lado cômico e tal, mas o Vampeta foi um baita de um jogador, né, cara? Jogava muito. O Vampeta era muita bola, cara. O Vampeta na futebol europeu, poxa, jogou muito bem. O próprio Amaralzinho, que deu entrevista pra gente, o Amaral foi um monstro. O Djalminha fala que foi o marcador mais chato. Mas aí características diferentes, né? O Vampeta tinha mais bola. O Vampeta jogava. É porque eles ficaram muito marcados por conta das histórias, caricatos, né? Personagens da bola, Júlio. O Amaral, Brasil e África do Sul lá, né, desceu do avião, perguntaram o que ele achava do Apartheid. Aí ele disse, não conheço jogador, mas se tiver que marcar, vamos pra cima. O Vampeta, ele fala... E o forró do Gerson, então? O Vampeta, ele fala que a maior partida que ele fez com a camisa do Corinthians foi aqui contra a Ponte, um 5-4. O Corinthians abre 4-1, 4-0 na Ponte, um atropelo. Se o Corinthians permanecesse naquele ritmo, ia ser um 7-8, aquele timaço do Corinthians, do Luxemburgo. E o Vampeta, esse dia, o Vampeta falou que foi a primeira partida que ele jogou como segundo volante. Ele acabou com o jogo, fez gol, arrebentou, jogou muita bola. Aí que surge a dupla com o Rincon? Vampeta e Rincon, porque o Vampeta ele chega pra ser lateral direito no Corinthians. Ele é deslocado, né? Porque acho que no Vitória ele jogava assim. A posição original dele é meio campista, só que na Holanda ele foi lateral direito. E ele foi contratado pra ser lateral direito. Aí chegou aqui, aí o resto é história, né? Tem uma boa do Vampeta também, Fábio, que ele disse que quando ele chegou na concentração em 2007, ele tava dividindo o quarto com o Clodoaldo. Aí o Clodoaldo falou assim, o Vampeta, mas o Clodoaldo, me contem da sua carreira, pô, você é atacante, tem muitos gols na carreira e tal. Vampeta, os caras me contrataram como atacante, eu era volante, cara. Aí ele falou assim, putz, ali eu percebi que o Corinthians caiu mesmo. Não tinha o que fazer. O Manga foi o goleiro da seleção que jogou a Copa do ano que eu nasci, 66. Infelizmente a seleção não foi bem, JP de Moraes é quem nos escreve aqui. Inteiramente mandando obrigado pra você também. Obrigado. A gratidão, ela é sempre muito importante. E aqui, ó, o Ricardo tá dizendo, hoje é Paulistinha Day. Opa, aí sim, hein? É a conquista do Corinthians de 2018 contra o Palmeiras. Quinta Força? Foi esse ano? Foi. Não, Quinta Força foi em 2017. Com o Carilli. O Paulistinha, acho que foi alguém do Palmeiras, não sei, não lembro agora quem. Maurício Gagliotti, presidente. Maurício Gagliotti falou do Paulistinha Day, e aí o Maicon nos pênaltis garantiu o título do Corinthians silenciando o Allianz Parque. Falando em Corinthians, o Fábio vai falar, pois não, Fábio? Não, depois eu queria até dar uma resposta para um ouvinte sobre ontem também, que fez uma questão pra gente. Como a gente não deixa ninguém na mão aqui, eu tenho uma resposta também sobre os salários dos árbitros também, que acabou perguntando ontem, tava na pauta também essa questão do salário dos árbitros, depois de Manda aí, já emenda, pode falar. E eu fiz até um levantamento também em comparação com as principais ligas do futebol mundial também, né? A CBF nesse ano, inclusive, deu um aumento para os árbitros. A FIFA, árbitro FIFA, recebe em cada partida do Brasileirão Série A
cerca de R$7.300 para apitar a partida, né? Sendo o cara principal, né? O árbitro principal. Já os que são catalogados juízes da CBF recebem 5.200 por partida. Daí eu fiz uma comparação também com as principais ligas do mundo, né? No Premier League, eles dividem em 3 categorias, né? O novato recebe 92 mil libras anuais, é um salário dele anual, então também, multiplicando isso por 7, que é o valor do real para a libra, daria quase R$700 mil por ano para um juiz novato. O intermediário recebe 132 mil libras, e o experiente 185 mil libras. Quem recebe mais nesse futebol do mundo é em La Liga da Espanha, que um árbitro recebe $150 mil por ano e mais $5 mil por jogo apitado. Até fazendo comparativo com uma liga também, saindo um pouco do futebol, na NBA, um árbitro top recebe um salário de $550 mil por ano. Nossa, meu Deus. São as cifras aí traduzidas por Fábio Scheib. Boa, Fábio, obrigado aí pelo esclarecimento. E agora Gabriel Dudziak chegando, porque hoje tem Corinthians em campo. Após a derrota na estreia na Copa Sul-Americana contra o Huracan em casa, o Corinthians busca se recuperar na competição contra o América de Cali, na Colômbia, a partir das 9h30 da noite. O alvinegro, no entanto, estará bem desfalcado para o duelo. Além de Hugo Souza, Gustavo Henrique, Anriler e Garro, que já não atuaram no sábado, o time ainda perdeu Igor Coronado com um trauma no ombro esquerdo e Memphis Depay com um problema no tornozelo direito. Palmeiras e São Paulo também se preparam para as disputas continentais. Nesta quarta, o Alviverde recebe o Cerro Porteño no Allianz Parque pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Fora do jogo contra o Sport, o volante Rios trabalhou normalmente no gramado nesta segunda e tem chances de reforçar a equipe, enquanto o lateral direito Marcos Rocha, o meia Maurício e o atacante Paulinho estão em processo de transição física após se recuperarem de lesões. Na quinta, o tricolor enfrenta o Alianza Lima no Morumbi, também pela Libertadores. O técnico Luiz Ubeldia pode escalar Caleri e Enzo Dias entre os titulares novamente, se assim quiser, mas não deve contar com os retornos de Lucas e Oscar, que estão lesionados. Da mesma forma, Luiz Gustavo, que teve uma embolia pulmonar diagnosticada, será desfalque por um longo prazo. Já o Santos só volta a atuar no domingo, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã. A grande expectativa é de que Neymar volte aos gramados neste jogo após uma ausência de 1 mês e 10 dias. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Vencer hoje é importante, porque senão, com 2 tropeços, fica difícil para pensar em classificação depois, né, Carlão? Eu acho que em termos de classificação, se houver uma derrota, fica muito difícil pro Corinthians, né? E é um Corinthians que vai praticamente com uma formação alternativa lá, porque não tem Memphis Depay, não tem o goleiro Hugo Souza, não tem Rodrigo Garro, o Yuri Alberto viajou, porém é dúvida, né? Coronado também. Né, vai com o cascudão, né? Falar em Coronado, me veio um assunto na cabeça que é pertinente ao Corinthians, mas também aos outros clubes, né? Esses veteranos, por isso que a gente fala, né? A dificuldade de um jogador, ele vem do exterior, a sequência do futebol brasileiro, o Coronado não consegue jogar, né? Não tem sequência de 3, 4 jogos. Você pega o Lucas Moura no São Paulo e o Oscar principalmente não consegue também ter uma sequência, né? Então algumas situações que atrapalham bons jogadores, mas veteranos, né? Esse ritmo físico. Mas voltando ao assunto de Cali, difícil pro Corinthians, viu? Acho sinceramente, questão de palpite, pouco provável que o Corinthians consiga aí voltar com a vitória para o Brasil. O América de Cali, ele não é o mesmo time que o Palmeiras foi campeão da Libertadores 99. É o Deportivo Cali, que sumiu, né? O América de Cali, aliás, é um jogo emblemático, porque ele revelou Fred Rincon, verdade. Fez história nos dois. E o América de Cali que tem no currículo 3 vice-campeonatos seguidos da Libertadores da América, né? 85, 86 e 87. 3 vezes não conseguiu o feito de ser campeão da América, 3 vice-campeonatos seguidos. Foi aquele ano que o campeonato, que os times da Colômbia, né, receberam investimentos altíssimos e misteriosos. Sim. Misteriosos nem tanto, né? Tá bom. Então, se você sabe, fala pro pessoal. Nas séries da vida a gente sabe de onde que vem. Tem uma história do hoje, a gente tá meio saudoso, né? Quem foi campeão da Libertadores? Teve um colombiano campeão da Libertadores esse ano. Atlético Nacional, verdade. Era o time do homem, né? O Cali era o rival. Isso, mas mesmo assim ganhava, né? O time do homem era o Nacional de Medellín. É medo de lembrar
essa. Vamos tocar. Vamos falar do Neymar. Vamos falar do Neymar. Voltou hoje, hein? Tava lá o pessoal fez um vídeo dele, todo alegre. Falando em Cali, ô Júlio, certa feita o Flamengo disputou uma Libertadores. Outro Flamengo, né? Dos tempos do Paulo Nunes, e o técnico do Flamengo era Evaristo de Macedo. Aí, o pessoal estudando o América de Cali, o Evaristo falou assim, viu? O número 8 do América de Cali é lento, tal, então fica tranquilo que se deixar a bola com ele é um jogador previsível, a gente vai conseguir marcar e sair daqui da Colômbia com um bom resultado. O Flamengo perdeu de 5-0 e esse número 8 era Fred Eusébio Rincon. Nossa, meu Deus, jogava muito futebol, cara. Tá louco, elegante. Na minha seleção, todo sempre do Corinthians, é uma das unanimidades. E era meia, né? Quando ele vem ao Palmeiras, quando ele chega no Palmeiras, ele era meia atacante. Neymar voltou, hein? E volta contra o Fluminense, hein, Fábio Scheib? Exatamente, o Neymar agora, depois de um longo período fora, né, perdeu o principal jogo do Santos da temporada, que foi aquela semifinal contra o Corinthians na Neoquímica Arena, agora volta, a gente espera que volte na medida certa aí, literalmente, né, na dosagem certa também, para poder se recuperar e jogar o tempo necessário, né, para não ficar um jogo ficar pingando, né, jogar um jogo, depois fica 3 fora, a conta-gotas não é legal para o Santos, então é melhor que o Neymar se recupere totalmente e volte com condições de atuar durante a temporada aí a longo prazo, né. E só para arrematar aqui o assunto arbitragem, né, o nosso ouvinte, até o mesmo ouvinte de ontem, né, o Gustavo, tá perguntando, 7 pau por partida não são profissionais? E outras informações, né, sobre a arbitragem, o comitê da CBF confirmou que a decisão do segundo pênalti do Palmeiras foi equivocada, então a comissão de arbitragem analisou como uma decisão ruim. E a outra informação sobre a arbitragem é que a CBF afastou, né, 2 árbitros. O de Inter e Cruzeiro, pra mim, cara... Marcelo de Lima Henrique. O Marcelo de Lima Henrique não tem justificativa ele não ter ido ao VAR. Mas aí depois eu fui ouvir o VAR da Daiane Muniz, também não ia adiantar nada. E o Bruno Arleu de Araújo, justamente o árbitro aí de Palmeiras 2, Sport 1, ambos afastados. E às vezes, pra quem não conhece muito de futebol, não tá por dentro, e acompanha o CBN Esportes ou gosta de ver noticiários esportivos, a gente vai percebendo, e até também, parece que são os mesmos nomes toda vez. Afastou, Marcelo de Lima Henrique, Muniz, aí você vê lá Bruno Arleu de Araújo, aí daqui a pouco tem Braulio da Silva Machado. Aí vem aqui o que apitou o final da Série A2, que foi mal pra caramba, Flávio Rodrigues de Souza, parece Klaus, sabe? Até os bons erram, mas são os mesmos nomes. A gente não vê uma safra chegando. Eu acompanho alguns jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, tem alguns hábitos que eles parecem delegados de polícia. Não dá pra conversar. Não chega perto de mim, não. E aí o cara vai querer conversar e eles bravos e que não sei o quê. A tendência é que no futuro a situação fique ainda pior, viu, Júlio? 11h48, voltamos já. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O André Heller falou sobre os outros jogos, né, das quartas de final da Superliga Masculina, e só o Vôlei Renato, o Júlio também comentou isso, e o Joinville fizeram um jogo mais disputado, porque os outros confrontos, os considerados favoritos, passaram o carro. O Cruzeiro fez 3-0 no Guarulhos, o Minas fez 3-0 no Suzano, detalhe pro primeiro set, 37-35, hein? O jogo não acabava nunca. E, além disso, o SESI venceu o Praia Clube por 3-0. O Vôlei Renata perdeu
por 3-2. No próximo sábado e também no próximo domingo, acontecem os jogos 2 das quartas da Superliga masculina. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 52 minutos. Vamos falar aqui do futebol da região. Aliás, falando em futebol da região, são 12 jogadores emprestados até o momento de Capivariano e Primavera, hein? Quantos? Só passando a lista, ó, 12. Ó, do lado do Capivariano, o campeão da Série A2, Guilherme Nogueira, que ia pro Vila, mudou. Filho de Betão, hein? Foi pro Cuiabá, o Vila contratou outro, daqui a pouco eu falo. Filho de quem? Betão, preparador de goleiros da Ponte, que trabalhava... Mas literalmente ou... Não, tá. é porque ele era o filho... Ah, criado, né? Forjado. Isso. No aço. Aqui, ó, você precisa ser... Pô, você não é desse tipo. No aço, eu dei uma daquele... Enfim. Guilherme Nogueira, Cuiabá. Bruno Silva, ex-Guarani em Carlão de Freitas. Fez uma boa Série A2. Ituano. Carlos Eduardo, bom volante, hein? Cuiabá. Tiaguinho, que é Thiago Moraes, né? Usa Thiago Moraes. Não, acho que foi Tiaguinho. Foi Tiaguinho. Não, tem dois Tiaguinhos, né? Tem um do Primavera não, no Capivariano tem dois também. É que eu acho que esse é o Thiago Moraes. Teve o Thiago Silva, né? Que isso, Thiago Silva e o Thiago Moraes, que eu acho que é esse, que foi pro Ituano também. Beleza. Matheus Guilherme, que ia pra Ponte, mudou. Foi pra São João del Rei, vai jogar no Atlético. E o Vinícius Popó, que tava aqui conosco ontem. Eu falei, eu tentei tirar dele aqui, tava difícil. Aí o assessor falou assim, mas pô, você fica chutando um monte de time. Eu falei, calma aí então. Aí, né, bati o telefone e descobri o time, Ituano. E do lado do Primavera, Vitor Hugo foi pro Vila, goleiro. O Guarani tava de olho, tá? Renato Vischi, zagueiro, foi pro ABC. Tomás Kaique. Vai jogar no Floresta, Série C também, né? Série C. Tudo Série C então por aqui, só o Cuiabá e o Atlético não, porque o Ituano é Série C também. Vila Nova também, né? E o Vila Nova, bem lembrado. O lateral esquerdo, Thiaguinho, esse aí, Fábio, é o do Primavera, o Thiaguinho foi pro Ituano também. Sim. Vai anotando aí, que só tem Ituano aqui, Fábio. Elô Martins, volante, ex-Ponte também. Remo e Léo Passo, atacante Ituano. Então só de Ituano aqui, ó. Rapaz, Bruno montou o time só na Bruno final. Silva, Thiaguinho do Capivariano, Vinícius Popó. Thiaguinho do Primavera, Léo Passos do Ituano. Cinco jogadores foram pro Ituano. Me causa só um pouquinho de estranheza a ausência nessa lista aí de Matheus Anjos, né? Que fez uma boa Série A2. Mas o atacante, eu sempre esqueço o nome dele. Lucas Douglas, que também fez uma boa Série A2. Mas o Afonso, zagueiro também, né? Que fez uma boa Série A2 pelo Primavera. De bastidor, a informação é que serão 9 emprestados do Primavera. Tem 6 aqui. Curiosamente, você cita 3. Então pode ser que sejam esses 3 aí, né? Que devem ir pro mercado. E o Guarani e Ponte estavam de olho em algum desses jogadores. Sim. A Ponte muito decepcionada com os representantes do Matheus Guilherme, que optaram pelo Atlético e pelo Atlético. Me chama a atenção, não com relação aos outros jogadores, mas a Ponte ter perdido o Vinícius Popó pro Ituano
Então mostra como os nossos clubes estão, assim, vulneráveis, né? E o Ituano é um time de Série C, né? Na mesma situação que a Ponte. Quer dizer, não sei também se houve esse encaminhamento de Vinícius Popó para a Ponte, mas se estava ali muito perto, a Ponte perder para o Ituano, eu acho que é algo que precisa ser analisado, né? Se o Ituano estivesse numa Série B, ok. Por exemplo, o menino Matheus Guilherme foi pro Atlético. Mesmo o Atlético não tendo a força da Ponte, uma tradição, mas o Atlético é Série B. Então se entende o cara disputar a Série B pelo Atlético. Agora no pau a pau, inclusive, mas acho que não foi. O Ituano financeiramente deve ter tido uma proposta melhor. Mas me chama a atenção. Mas dos que foram pro Ituano. Mas tem outro detalhe também, rapidinho, só pra ilustrar isso que o Carlão tá falando. A Ponte, ela tá com 2 9s, né? Ela tem o Gé, que vai voltar, né? Tá voltando de lesão. 5. Não sei. Não, hoje tá voltando. Não sei. É que o Popó ele foge da característica desses daí, né? Eu acho que não. O Popó não, o Popó e o Gé são diferentes. Porque esses Popó e Gé conseguem jogar juntos, inclusive. Eu acho que não. Eu também acho que não. Não. Ô, louco. Não, gente, não. O Popó, o Gé é só de definição. O Popó joga. O Popó, ele joga fora da área, gente. Ele não é 9 clássico. Não, o Gé é 9 clássico. Eu acho que o 25 tá aí. O Robozão também. 9. Paradão. Os três são de características semelhantes. O Popó não. O Popó é de movimentação. O jogador não para. Até a fisionomia do Popó. Fisionomia não. Baixinho. O biotipo do Popó não é um biotipo de centroavante pra fazer o pivô, pra fazer parede, né? Ele não é um atacante muito forte pra isso. Dos que estão negociados aqui, não sei quem caberia no futebol campeiro. Talvez os goleiros, né? No caso do Guarani, o lateral esquerdo. Eu lamentei o Popó porque de todos esses, assim, o que me chamou a atenção, o Popó e o Matheus, né? Agora, o Matheus teve a proposta da Série B, aí fica complicado para negociar. Mas o Matheus Guilherme e o Popó foram os jogadores, mesmo do Primavera, contando com os jogadores do Primavera, esses dois me chamaram a atenção. O Primavera foi muito conjunto, né? O Primavera não teve tanta individualidade, apesar do Matheus Anjos ter aparecido e tal. Em termos de individualidade, o goleiro me chamou a atenção. Achei o goleiro Vitor Hugo muito bom, com um futuro promissor, e pertence, né, ao Primavera. O Capivariano teve individualidades, né? O Popó, o menino Matheus, o próprio Bruno Silva lá, xerifão, coordenando, é um bom reforço aí pro Ituano na Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, Pois não, Fábio, à vontade. Não, a gente está falando sobre os salários, sobre contratações também. Ontem a Rádio Gaúcha também, através do GE, fez um levantamento sobre as folhas salariais da Série C, que lidera a Ponte Preta, cerca de 1.200.000 mensais a folha salarial da Ponte Preta. Em segundo está o São Bernardo, terceiro o Guarani também, na casa de R$1 milhão. Então é mais um atrativo também a Ponte Preta liderando aí também essa folha salarial na Série C, né? A Ponte, ela apostou muito nos contratos longos, né? Principalmente esses contrato longo não, o contrato de 2 anos, né? Que foi mais ou menos uma tônica das negociações envolvendo a Ponte para essa temporada de 2025. Elenco caro, isso é um investimento de Série B de Campeonato Brasileiro. Por isso o acesso teria que ser para agora, né? Mas a gente sabe que Série C não é assim. Não adianta ter investimento se não tiver qualidade, né? Falando nisso, Júlio, rapidinho, só para passar aqui, o Guarani anunciou 3 novos jogadores, né, para disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. São 3 jogadores que, se não me engano, já estavam, né, no elenco do Bugre. Só o Léo Coutro, né? Léo Coutro, que acho que é a única novidade, né? O outro é o JP Galvão, né? A gente já tinha falado o nome desse jogador aqui há algumas semanas, né? Lateral direito, Chapecoense, Botafogo, estava na Inter de Limeira. Deixa eu ver aqui quem mais. O Léo Coutro disputou 13 partidas, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e também Copa do Nordeste. Vamos então aos reforços do Guarani que foram contratados para a Série C. Lateral direito, JP Galvão. Lateral esquerdo, Caio Christian, Grêmio Prudente, também foi anunciado ontem. O Pablo Baianinho, que estava no Vitória, além dos atacantes, o Takahashi, do Gambosaka, e o Lucas Macedo, que veio lá do futebol de Portugal. É isso. Hoje tem um evento na Ponte com dirigentes executivos aí. Vamos aguardar que a tendência é de uma entrevista com o Eberlin para saber se ele confirma aí o encerramento aí também do grupo, né? Até porque a janela fecha sexta-feira, mas acho que a Ponte já fechou o elenco, o Guarani também
faltando aí um goleiro para definir. Certamente serão esses os elencos do futebol de Campinas para Série C. Bora! Lembrando rapidinho que ainda pode contratar jogadores, mas esses jogadores têm que estar sem contrato. Eles não podem ter vínculo com clubes e rescindir com a janela fechada. Se algum jogador estiver livre no mercado, ainda pode vir, tá? E um detalhe, tem uma outra janela, só que só no mês de junho e julho. É isso, gente. Julho. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta. Grande abraço a todos. Repórter CBN.